pessoal, tudo bem? O meu nome é Mariana, sou professora de Ciências e hoje a gente vai começar o tema O Mundo em 2030. A professora Viviane e o professor Wendel já trabalharam esses temas na aula de matemática e de inglês, né? E hoje a gente vai ver o mundo em 2030 com um olhar científico. A gente vai começar um pouquinho com o que a professora Viviane já trabalhou na aula de matemática. Então, vocês vão ver uma coisinha e vão se familiarizar, tá? Mas a gente vai também perceber que o olhar científico em cima da coisa dá uma diferenciada. E aí a gente agrega todo mundo junto e fica ótimo. Primeiro, gente, eu quero começar falando para vocês que se a gente vai falar do mundo em 2030, a gente vai falar do futuro. E tem uma frase no Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro, que é muito legal, que ela fala: o amanhã é hoje. Ou seja, a gente está fazendo hoje o que vai acontecer no nosso futuro. O que a gente faz hoje vai ser refletido daqui a 10 anos, em 2030, daqui a 20, 30, 40 anos. As nossas atitudes são importantes e devem ser feitas de uma forma muito consciente, se a gente preza pelo futuro. Se a gente preza pela família que a gente tem, por exemplo, pelos nossos pais que vão estar mais velhos, por nós que vamos estar mais velhos, a gente tem que ter essa consciência. E essa aula vai ser um pouquinho sobre isso hoje. Vamos lá? A gente vai começar vendo os objetivos e metas de desenvolvimento sustentável que a ONU apresentou quando ela fez a reunião da Agenda 2030. O que é essa Agenda 2030? É uma agenda que propõe mudanças, tá? De todas as formas, mudanças ambientais, mudanças políticas, mudanças no consumo, que todas as nações que assinam essa agenda se propuseram a fazer essas mudanças para que em 2030 a gente tenha um outro tipo de visão sobre o nosso planeta, que a gente consiga poluir menos e assim a gente consiga outras melhorias. Então a gente tem desde a erradicação da pobreza, erradicação da fome, saúde de qualidade, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento básico, energias renováveis, empregos dignos de crescimento econômico, inovação em infraestrutura, redução de desigualdade, cidades e comunidades sustentáveis, consumo responsável, combate às mudanças climáticas, vida debaixo da água, vida sobre a terra, paz e justiça e parcerias pelas metas, tá? Esses 17 objetivos, todos dentro deles tem metas que a gente tem que seguir um a um, pelos governantes, pelas figuras de responsabilidade que a gente conhece, como os nossos pais, como os nossos diretores de escola, a gente mesmo, todo mundo tem responsabilidade em cumprir essa agenda, tá, gente? Não é porque um governador ou um prefeito ou um presidente que se responsabilizam pela cidade que a gente também não tem que ter responsabilidade pelos nossos atos. E aí, uma coisa muito legal, dos objetivos que eu achei bem interessante trazer para a aula de hoje, porque casa muito bem com o nosso tema, que é o mundo em 2030, é o objetivo 13, que diz: combate às mudanças climáticas. E o que quer dizer isso, combater as mudanças climáticas? A gente vai falar sobre o aquecimento global, por exemplo, né? Como a gente pode fazer para poluir menos, emitir menos gases poluentes na atmosfera, para que nosso planeta não fique mais quente cada vez mais, né? Porque já está acontecendo, a gente está, por exemplo, passando por um inverno super quente, a gente vê essas mudanças climáticas no dia a dia e tudo isso é reflexo das nossas atitudes. Então, eu trouxe um vídeo bem legal para a gente ver como que essa meta número 13 da Agenda 2030 pode ser combatida não, pode ser respeitada, né? E a gente vai ver como as mudanças climáticas estão sendo impactantes para o nosso planeta. Vamos lá! As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando o calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius.
Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis, como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. Gente, vocês viram que no vídeo ele mostra desde os problemas que a gente tem responsabilidade também, né? Até algumas soluções. Mas é muito importante a gente saber que essa problemática dos efeitos que os gases poluentes trazem, elas não são só responsabilidade das indústrias e dos governantes. Quando a gente apoia uma marca, quando a gente compra daquela marca em específico, se eu compro uma roupa de uma marca ou um produto, um alimento de uma marca que ajuda na poluição da atmosfera, eu estou contribuindo também para que aquela poluição continue. E aí, para a gente ver quais são os países que mais contribuem com a poluição da atmosfera, né, com a emissão de CO2, que é aquele gás de combustão que solta do carro, que solta de queimadas, por exemplo, se eu boto fogo na madeira, o que sai daquilo ali, o gás que sai daquela queima é o gás carbônico. A gente vai ver quais são os 15 países que mais emitiram gás carbônico nos últimos 20 anos. Olha só essa notícia da BBC News. Me diz que nos últimos 20 anos, né, o Brasil está aqui, ó, entre os 15 países que mais emitiram gases poluentes na atmosfera. Isso a gente está falando a nível global, ou seja, se eu estou comparando com todos os países do mundo, que são vários, e o Brasil está na 15ª posição, gente. Isso é muito grave. Eu sei que isso tem relação com o tamanho do nosso país, que é um país continental, é muito grande, então vai emitir muitos poluentes, mas ainda assim a gente está numa posição muito elevada. Esse ranking aqui, gente, não é o ranking do primeiro é o mais legal, não. É o ranking do primeiro é o pior. E o primeiro que é o pior é a China, que é um país muito grande também. Estados Unidos está logo depois, né? E aí, se a gente for olhar aqui na emissão de dióxido de carbono na América Latina, ou seja, aqui na América do Sul, né? A gente vê que o Brasil está em 2º lugar, atrás só do México. Então, a gente tem mesmo que assinar essa agenda, a gente tem mesmo que fazer parte desse tipo de movimento para a gente tentar diminuir essa posição, beleza?
Então, gente, quando eu vejo que o país que a gente vive está numa posição bem elevada nesse ranking de poluição, eu vejo também que aqui a gente tem muito mais possibilidade de sentir muito calor, né? Em momentos que a gente talvez não devesse sentir tanto calor. E como assim sentir muito calor? Por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque quando eu poluo a atmosfera, eu causo um efeito, né, de aquecimento que a gente chama lá do aquecimento muito grande do efeito estufa. O que é isso, o efeito estufa? O efeito estufa é um efeito de gases, um gás que tem ali na atmosfera em volta do nosso planeta, que é como se fosse um cobertor que deixa a gente quentinho. Ele que deixa a gente ficar numa temperatura ideal aqui no planeta Terra. Se eu estou emitindo muitos gases poluentes, eu estou deixando muitos gases poluentes aqui dentro, ficando cada vez mais quente, porque o calor que entra do sol sai menos, e aí a temperatura aumenta. Então, se eu estou aqui no estúdio gravando com vocês, com o ar-condicionado ligado, e aí eu fico, nossa, tá calor demais, tem a ver com o efeito estufa? Não, não tem a ver com o efeito estufa nesse caso. Se o ar-condicionado está ligado aqui no 15 graus e eu estou sentindo calor, é porque eu estou sentindo uma sensação diferente de outras pessoas, né? E aí a gente está falando de calor, de sensação, e aí a gente vai pensar assim, o que é o calor então? Se eu falo que eu estou com calor porque o efeito estufa está fazendo a Terra ficar mais quente, ou porque o ar-condicionado não está na temperatura que eu gosto, eu estou te falando quantos graus de calor que eu estou sentindo? Não estou, né? Então, vamos ver um negócio aqui para a gente ver um pouquinho melhor como é que essa questão do calor e da temperatura funciona e por que ela tem relação com o efeito estufa, por exemplo, e com a emissão de gases na atmosfera. Aqui na figurinha que eu trouxe, né? A mocinha está aqui, que calor, e aí tira o cobertor, agora eu tô com frio. E aí, como fica perfeito? Quando ela bota um pezinho para fora e o resto dentro do cobertor. Vocês já fizeram isso? Eu faço isso toda noite. Por quê? Ela conseguiu aqui um equilíbrio, né? Ela está um pouco para fora do cobertor, um pouco para dentro. Então, a temperatura está ideal. Consigo saber quantos graus ela está sentindo aqui? Não, só sei que ela está com calor. Isso não me diz nada. Aqui, eu tenho duas pessoas no mesmo lugar. Uma aqui se abanando, que é o que eu falei para vocês, né? Pode ser que eu estou aqui 15 graus, mas morrendo de calor, e a outra aqui se tremendo. Elas estão sentindo uma temperatura, cada uma sensação de temperatura diferente, né? Então, gente, quando a gente fala de calor, tá muito calor, tá muito frio, eu não tô sendo muito precisa, né? Eu só tô falando que tá me incomodando. Aquela temperatura, ele tá me incomodando. Nossa, tô suando horrores aqui. Eu tô dizendo quantos graus tá fazendo nesse ambiente? De jeito nenhum, para saber isso só com o termômetro, né? Então, a gente vai entender agora quais são as definições que vão me indicar certinho o que é calor e o que é temperatura. Vamos lá? Olha só, aqui eu tenho dois termômetros. Um termômetro está indicando uma temperatura alta. Como é que eu sei? Tem um solzinho do lado dele, então eu já imagino que ele está falando que está mais quente, né? E aí, aqui está indicando no azulzinho uma temperatura mais baixa. Olha lá como é que está no indicador, né? Ali tem vários graus. Ele está indicando um grau mais baixo. Ele está numa elevação mais baixa, temperatura mais baixa. E como é que eu sei? O que isso significa? Quando a gente fala de temperatura alta ou baixa, de calor, a gente está falando de agitação entre as moléculas, tá? E o que são as moléculas? Tudo que a gente tem é feito de molécula. Então, desde minha pele até a roupa que eu uso, essa televisão, tudo é matéria. E a matéria é feita por moléculas, beleza? Essas moléculas, quando a gente está mais frio, mais sólido, elas estão bem pertinhas uma da outra. E quando está mais quente, elas estão mais agitadas. Então, posso dizer que o ar que está aqui, eu não consigo ver, porque as moléculas são tão agitadas que eu não consigo palpar. Elas estão só indo. E aqui eu consigo segurar e palpar, porque elas estão tão perto uma da outra que eu consigo sentir o sólido, tá? Na temperatura, isso também se mantém. Quanto mais quente, mais agitadas as minhas moléculas estão. E quanto mais frio, mais pertinho uma da outra elas estão. Então, o que eu posso dizer com isso? Que temperatura é a minha capacidade de fazer a graduação de calor, né? Quanto de energia que eu tenho naquele ambiente. Eu consigo, com a temperatura, dizer que a graduação dessa energia está alta e que a graduação dessa energia está baixa. Então, gente, quando eu falo que no sólido as minhas moléculas estão próximas e quando eu estou falando de líquido, por exemplo, elas estão menos organizadas, estão um pouquinho mais soltas, no gasoso elas estão totalmente dispersas, que é a questão do ar, eu estou dizendo em relação à matéria, né, os estados físicos que ela consegue atingir. E a temperatura, gente, a temperatura nada mais é do que a graduação de energia, né?
que passe de um corpo para o outro. Então, não estou dizendo da graduação em relação aos estados físicos da matéria, mas eu estou falando da graduação dessas partículas, dessas moléculas. Quanto mais agitadas, maior a energia. Quanto menos agitadas, mais baixa a energia. Com isso, quanto mais agitadas, maior a temperatura. Quanto menos agitadas, menor a temperatura. E aí a gente vê que o termômetro ele vai indicar o grau de agitação entre essas partículas, né? Entre essas moléculas. E aí, a gente vai ver também qual que é a diferença, então, do calor para a temperatura. Calor, gente, a gente vai ver que o conceito dele na física é a energia em trânsito de um corpo mais quente para o corpo menos quente, ou seja, do corpo com maior agitação entre as moléculas para o corpo de menos agitação entre moléculas. Eu trouxe essa foto dos Simpsons aqui, gente, que a gente consegue ver nitidamente que eles estão morrendo de calor com o ventilador ligado, com uma tentativa de diminuir a temperatura do corpo deles, né, com o ventinho gelado que vem do ventilador. E por que acontece isso, gente? Porque o calor, como eu falei para vocês, é uma energia em trânsito, a gente não tem controle, a gente não consegue simplesmente dizer agora não sou calor, porque isso é psicológico. Não é assim que vai funcionar. Quando você volta da educação física agitado, correndo, suando, pingando, entra na sala de aula, todo mundo junto, a professora fica assim, misericórdia, né? Já chora junto, porque primeiro que o suor não tem um cheirinho agradável. E depois que ela sabe que se as crianças continuarem agitadas, conversando, porque elas vêm agitadas, aí que elas não vão conseguir quietar de jeito nenhum. Qual que é a indicação que o professor diz? Gente, senta, respira, senão vocês não vão ter condição, porque já chega querendo ligar o ventilador, abre janela, não sei o quê, porque tá morrendo de calor. E aí o que a gente fala? Bebe água, senta, fica calmo, senão a temperatura não vai baixar. Por quê? Calor é energia em trânsito. Se eu estou me movimentando, eu estou emitindo mais energia. E aí vai a energia para o meu coleguinha do lado, que vai para o meu coleguinha do lado, e todo mundo fica com calor, incluindo a professora, no fim das contas, né? Então, é muito bom a gente entender que o conceito do calor, gente, ele não é palpável. Eu não tenho controle de pegar o calor, para mim, tá? Mas eu sinto o calor, né? Eu sinto porque ele é uma energia, que ela vai de um corpo mais quente para o corpo menos quente. E aí aqui, gente, eu vejo, por exemplo, aqui o calor saindo de uma fonte, que é o fogo, uma fonte de calor, uma fonte de energia, aquecendo a barra metálica. Ela está em trânsito até a minha barra metálica. E aqui eu consigo dizer que existem 3 tipos de calor, e esse já é um exemplo de um. Eu tenho 3 tipos de propagação desse calor, que é a convecção, a condução e a irradiação, tá? Aí a gente vai ver que essa aqui é a condução, mas eu vou passar no quadro para ficar mais visível para vocês entenderem melhor. Então, gente, quando a gente vê o calor, né, que eu falei que é energia em trânsito, a gente vê que ele pode ser transitado de um corpo para o outro de formas diferentes. E aí a gente tem essa transição, né, esse trânsito de calor entre corpos sólidos, entre corpos líquidos e entre corpos gasosos, tá? E o importante é a gente entender que cada um deles aqui vai me falar um pouquinho sobre cada tipo de transição. A convecção, ela é uma transição de calor, uma propagação de calor que acontece entre corpos líquidos e gasosos. E aí o que acontece? Tá vendo que eu botei uma setinha vermelha para cima e uma setinha azul para baixo? Porque o ar quente tende a subir e o ar frio tende a descer. Já viu o ar-condicionado, como ele fica lá no teto, né? Perto do teto, geralmente? Quem botou o ar-condicionado embaixo aí fez errado, tá gastando mais energia. A pessoa tem que instalar sempre no mais alto possível. Por quê? Porque, como eu disse, o ar frio tende a descer, tá? E aí a convecção, ela é uma forma de tentar buscar o equilíbrio entre a temperatura que está ali naquele ambiente. Então, quando o ar quente sobe e o ar frio desce, eles ficam em circulação até que aconteça um equilíbrio, tá? Então, a gente vê esse exemplo aqui no ar-condicionado, a gente vê esse exemplo, por exemplo, no freezer. Por que geralmente o freezer da geladeira fica em cima? Porque é onde mais gelado. É onde o ar mais frio está localizado, né? Então, ele vai descer, resfriando todo o resto da geladeira por convecção. E aí, o ar quente sobe, resfria no freezer e desce para resfriar o resto da geladeira. Beleza? Então, a gente vai entender que a convecção, segura aí, é entre líquidos e gasosos, entre matéria líquida e gasosa. Eu só falei exemplo de gasoso, né? Vamos falar um exemplo de líquido. Quando eu estou esquentando lá o meu bule para fazer o café, né? Esquentando a água no bule, aquele movimento que acontece dentro do bule, que a água vai circulando ali, né? Fazendo borbulhas, a gente está vendo que a água que está no estado mais quente, ela está subindo e evaporando, e a mais fria está descendo para aquecer, tá bom? Também acontece aqui a convecção.
A condução, gente, como o próprio nome diz, ela vai conduzir o calor entre matérias sólidas, entre corpos sólidos. Então, se eu tenho aqui a fonte de calor aquecendo a minha panela e eu toco na panela, aquele calor que estava na panela passou para a minha mão e me queimou, tá? Então, ali eu tive a condução do calor. Ali naquele exemplo que eu dei no slide anterior também mostrava, né, que a pessoa segurando a barra de ferro quente queimou a mão. Então, condução entre corpos sólidos, beleza? E a irradiação, gente, é uma forma de propagação do calor onde não há toque, tá? Eu não seguro aquele calor, eu não seguro aquela fonte de energia. E ela acontece, por exemplo, entre corpos que estão mais distantes, né? A gente pode falar um exemplo, né? Porque pode ser de um corpo mais próximo também. Mas é um exemplo bem clássico, é o Sol irradiando calor para a Terra. A gente está a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância do Sol e a gente ainda assim sente o seu calor. Tá? Porque esse calor ele vai ser propagado por ondas que chegam até o nosso planeta por irradiação. Quando a gente está perto do forno, o forno está lá assando um bolo e a gente passa perto, a gente sabe que ele está ligado só porque a gente sente o calor ali perto, ele está sendo irradiado, beleza? Então, a gente tem essas 3 formas de propagação do calor básicas e aí a gente vai entender também que eu posso sentir, aqui um exemplo bem legal de irradiação, eu posso sentir medindo o calor. Vocês já perceberam que agora, nesse momento de coronavírus, vários supermercados têm aferido a nossa temperatura, né? Vai lá fazer a medição da temperatura para ver se a pessoa está com febre. Se tiver com febre, não vai entrar no mercado, que pode estar doente. E aí, como é que eles estão fazendo? Eles pegam um termômetro e botam debaixo do braço da pessoa? Não, eles usam um aparelhinho que aproxima da testa da gente e já diz a temperatura em menos de um segundo. E como é que é isso? Porque o calor não é energia em trânsito. Eu estou quente, aquele calor está em trânsito indo para o corpo mais frio. Então, ele vai encontrar aquele aparelhinho que vai medir minha temperatura e ele vai dizer quanto de calor que o meu corpo está emitindo, tá bom? Então, além desse aparelhinho, eu também tenho um termômetro, né? Que vai graduar a quantidade de calor que eu tenho no meu corpo, vai me dizer a temperatura do meu corpo também, beleza? Gente, então com esses exemplos de propagação de calor, a gente conseguiu ver que nada mais é do que a energia em trânsito buscando equilíbrio, né? O que a gente chama de equilíbrio termodinâmico. Então, quando a minha fonte de calor está aqui desse lado e ela encontra a minha mão, ela está tentando estabelecer um equilíbrio entre o que está mais frio e o mais quente. Como é que a gente vê esse exemplo na prática? Se eu acabei de tirar o café lá da minha cafeteira térmica, né? E essa cafeteira térmica, ela mantém o calor lá dentro. Então, o café tá quente, quente, pelando. Boto na xícara. E eu boto na boca, já tá muito quente, queima minha língua, mas eu quero beber ele rápido, porque eu tô atrasada. Pego o leite da geladeira, boto um pouquinho de leite lá na minha xícara, dou uma misturadinha rapidinha e ele fica morno. Por quê? Porque o calor na energia em trânsito, que estava com menos agitação entre as moléculas, ou seja, estava mais frio, ele vai receber energia do que estava mais quente, que era o café, e vão encontrar o equilíbrio. Quando os 2 líquidos, café e leite, estiverem totalmente equilibrados, essa mudança de temperatura vai parar de acontecer, tá? E vai estabilizar até ir perdendo calor e energia para o ambiente, que aí vai esfriando lentamente. Então, a gente consegue entender um conceito legal também, que é um conceito de equilíbrio térmico, ou equilíbrio termodinâmico. Então, entendendo esse conceito, né, que o calor ele passa do corpo mais quente para o corpo menos quente, tentando encontrar o equilíbrio, a gente vai ver também agora uma grande curiosidade que eu peguei lá na internet também, que é o mundo das curiosidades, para trazer para vocês. A temperatura mais quente até hoje registrada na Terra foi obtida na Líbia, continente africano, em setembro de 1922, atingindo 58 graus Celsius. Gente, a gente está falando aqui, o legal é pontuar que a gente está falando dessa era geológica que a gente vive, desse período, tá? Porque lá atrás, na época dos dinossauros, ou antes disso, as temperaturas eram muito mais elevadas do que 58 graus Celsius. A gente está falando da atualidade, tá? Então, 58 graus Celsius foi o mais elevado registro de temperatura que a gente tem. Enquanto mais baixo, foi registrada na sonda Vostok, em julho de 1983, no continente antártico, obtendo menos de 88 graus Celsius. Menos 88 graus Celsius, gente, é tão frio que eu não consigo nem mensurar. E a gente sabe que lá no Canadá faz menos 30, eventualmente, né? O pessoal está acostumado com isso, mas menos 88 é absurdo. Então, o que essa variação de temperatura mostra para mim? Que aqui variou um pouquinho mais do que o equilíbrio da Terra permite, né? Permite não. Acontece eventualmente. A gente sabe que a temperatura média da Terra é de 15 graus Celsius.
Se está aqui 58 graus Celsius e menos 88, ele variou demais da média, né? Isso acontece em alguns momentos que a gente registra esse tipo de variação, é por conta de algum fator externo que está acontecendo. Por exemplo, a gente está vendo a emissão de gases do efeito estufa, isso altera a temperatura da Terra, tá? Então, isso pode acontecer eventualmente, sim. Então, gente, como a gente está vendo que essa variação é grande, a gente tem que lembrar que o equilíbrio, esse equilíbrio termodinâmico que tem na Terra, que é garantido pelo efeito estufa, né, que mantém a gente quentinho a 15 graus na média, é o que mantém também a vida que a gente tem. Então, se a gente tem, por exemplo, aqui, né, um bioma que permite uma onça, a natureza acontecendo aqui, as araras, as vegetações, ou aqui a vida no oceano, isso tudo acontece porque esses seres vivos estão habituados a viver na temperatura que a gente tem na média aqui do planeta, tá? Então, uma alteração muito grande de temperatura altera também as formas de vida existentes neste planeta. A gente vê, por exemplo, que lá em Marte, que a temperatura varia muito, né? Não tem formas de vida como essa. Em Vênus também não. Vênus não tem mais, né? O efeito estufa já está pelas alturas. Porque é muito mais próximo do Sol também. Então, você vê que a temperatura lá é muito baixa, porque a Terra não segura calor. Lembra que eu falei que o efeito estufa é um cobertorzinho que fica em volta da Terra? Então, todo calor que entra na Terra, do Sol, ele entra e depois sai. Vamos ver essa imagem aqui para mostrar direitinho. Ele entra, reflete e sai, tá? Um pouquinho absorvido e vai ficar aqui dentro retido, porque o cobertorzinho, que é os gases do efeito estufa, vão segurar essa temperatura aqui. Com isso, a gente consegue manter a temperatura média de 15 graus. Se a gente não tivesse esses gases do efeito estufa aqui na Terra para proteger a gente de temperaturas muito baixas, a nossa temperatura média ia ser de menos 18. O menos ficou aqui em cima, mas aqui é menos 18, gente, e não 18 graus. E o que isso me mostra, gente? Que graças a esses gases do efeito estufa, eu tenho uma temperatura média que permite que a gente tenha a forma de vida que a gente tem hoje aqui na Terra. E isso aqui é o equilíbrio termodinâmico, tá? Porque essa temperatura média ela acontece por conta do equilíbrio que a gente tem aqui dentro. A gente tem regiões frias, a gente tem regiões quentes. A troca de temperatura que acontece entre essas regiões, né? As ondas de calor, os ventos, né? Que a gente tem as frentes frias e frentes quentes, fazem essa manutenção climática aqui dentro da Terra, que faz com que a gente tenha vida nesse formato conhecido hoje em dia. Gente, então agora que a gente entendeu como é que acontece o equilíbrio na Terra, a gente também tem que entender o que a gente faz para esse equilíbrio se manter em condições ambientais que são boas para a gente, tá? Eu trouxe um vídeo que a gente vai ver bem direitinho quais são as formas que a gente tem de viver de uma forma sustentável, combinando com o que a Agenda 2030 falou lá no início da aula. Vamos ver. Nos últimos anos, tem ficado evidente que os rumos de toda a sociedade humana precisam mudar. Os problemas ambientais têm se mostrado cada vez mais reais e um futuro de mudanças climáticas irreversíveis se aproxima. Em suas origens, a espécie humana era nômade e vivia integrada à natureza. Suas tribos sobreviviam da caça e colheita, e ao perceber o esgotamento de recursos na região onde haviam se estabelecido, migravam para outra área, permitindo que houvesse uma reposição natural do que fora consumido. Com a chegada da agricultura, o ser humano desenvolveu métodos de cultivo e irrigação, além da domesticação de certos animais. Ele descobriu também que a natureza oferecia elementos que, quando extraídos e trabalhados, podiam ser transformados em diversos utensílios. As pequenas tribos cresceram, formando cidades, reinos e até mesmo impérios. E as façanhas do homem, embora fantásticas, passaram a alterar cada vez mais seu meio ambiente. No século XIX, com as máquinas a vapor, movidas a carvão mineral, a revolução industrial mudaria para sempre a sociedade humana. A produção em larga escala dos mais variados itens começou a gerar demanda, e com isso, a extração de recursos naturais foi intensificada. Até a agricultura, que antes era destinada à subsistência, passou a ser de larga escala, com cultivos destinados à venda para diversos mercados no mundo. Atualmente, esse modelo de consumo, produção e extração desenfreados ameaça não apenas a natureza, mas sua própria existência. Percebe-se o esgotamento de recursos essenciais para as diversas atividades humanas e a extinção de animais que antes eram abundantes no planeta. Por esses motivos, é preciso que o ser humano adote uma postura e atitudes mais sustentáveis. A palavra sustentável vem do latim sustentare, que significa sustentar, apoiar, conservar.
Em 1987, a ONU definiu sustentabilidade como o desenvolvimento que responde às necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. A sustentabilidade possui 4 vertentes principais: ambiental, econômica, social e cultural, que tratam do uso consciente dos recursos naturais, bem como o planejamento para a reposição dos mesmos, do reaproveitamento de matérias-primas e o desenvolvimento de métodos de produção mais baratos, da integração de todos os indivíduos na sociedade, proporcionando a eles as condições necessárias para que exerçam sua cidadania, e da integração entre o desenvolvimento tecnológico e social e as heranças culturais de cada povo. Para que isso ocorra, indivíduos, entidades e governos precisam atuar juntos, seja utilizando meios alternativos de transporte, reciclando, incentivando a permacultura, o consumo de alimentos orgânicos ou fomentando o uso de fontes alternativas de energia. Está nas mãos de cada um de nós assegurar não apenas a nossa própria qualidade de vida, mas também a das próximas gerações. Vocês viram que legal as opções que o vídeo traz pra gente? A gente chama isso de desenvolvimento sustentável. Esses pilares aqui, os 5 P's que eu trouxe, são os 5 P's que a gente tem que agir, tem que desenvolver, tem que trabalhar para que o nosso desenvolvimento seja cada vez mais sustentável e assim a Terra continue num equilíbrio termodinâmico, respeitando as condições de vida que a gente tem. Gente, hoje a gente falou de muitas coisas, né? A gente falou sobre a Agenda 2030, a gente falou sobre o que é o conceito do calor, temperatura, sensação térmica e equilíbrio termodinâmico. A gente viu conceitos físicos na aula de ciências e também viu formas de viver de forma mais sustentável, né? Para a gente manter também a temperatura em condições ideais e que a gente também consiga viver cada vez mais nesse planeta que nos abriga. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, é um tema importante, é um tema que você tem que falar sobre isso com os seus familiares, com seus amigos, porque assim a gente consegue propagar essas informações cada vez melhor, tá bom? Um beijo e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!